Se é difícil mudar a cabeça de uma pessoa, muito mais é mudar a cultura de uma empresa, para que se adapte aos imperativos da sustentabilidade. Muitas empresas afirmam que estão mudando suas culturas, mas quem conhece a questão afirma que uma coisa é mudar apenas por um objetivo externo. Outra coisa é mudar por dentro, convencendo-se da importância das novas práticas. O programa de hoje fala da cultura das empresas, a chamada cultura organizacional. Vamos debater as dificuldades de mudá-la e os casos de sucesso ao mesmo tempo no campo financeiro e da sustentabilidade. Para isso, estamos recebendo Ayrton Paiva, sócio-diretor da consultoria Gestão Origami, consultor especialista em convencimento dos diretores de empresa, e Fernanda Carreira, coordenadora do Programa de Sustentabilidade Global dos Centros de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Fernanda, ao longo desses 200 anos, as empresas cuidaram muito de obter lucro. Em um determinado momento, elas se encontraram com o consumidor. Então passaram a ter uma sensibilidade maior para as demandas do consumidor. Agora, elas encontram com a sustentabilidade. O que esperar da cultura corporativa para os próximos anos? O que a gente tem visto trabalhando com as empresas é que elas ainda têm uma dificuldade muito grande em entender o que é sustentabilidade para a sua organização, né? A sustentabilidade veio de um movimento ambientalista muito forte e decorrente de pressões dos movimentos ambientalistas, as empresas começaram a se movimentar e tentar entender o que seria sustentabilidade para o seu negócio, né? O que a gente tem visto é que há essa dificuldade, né, de tentar conceituar a sustentabilidade empresarial, e isso acaba dificultando a mudança para a sustentabilidade dentro das organizações, né? Quando a gente trabalha a questão de cultura organizacional, os gestores das empresas precisam ter muito claro um norte para onde eles querem ir, né? E se eles não sabem aonde eles querem chegar, é muito difícil promover a mudança. E aí convencer as pessoas que ali trabalham, estabelecer processos, mudar estruturas. Então a gente tem visto lá no centro que tem empresas interessadas em mudar, em direcionar os seus negócios para a sustentabilidade, mas elas ainda esbarram na dificuldade de entender o que isso significa para o seu negócio. E aí você fica com essa barreira para tentar mudar um pouco comportamentos e valores dentro da organização e trabalhar a cultura organizacional. Ayrton, você acha que a introdução de uma tecnologia verde basta para colocar a empresa no caminho da sustentabilidade, ou é preciso uma mudança mais profunda? Eu acho que ajuda, né? A questão toda, né, resgatando um pouco o que a Fernanda colocou e que você trouxe, da experiência que a gente tem vivido, percepções de curto prazo não são grandes motivadores, né? Ou seja, uma empresa que está habituada a olhar 4 ou 5 anos para frente, se ela olhar o que o negócio dela pode mudar em relação à adoção da prática da sustentabilidade, é muito pouco perceptível. O que nós temos notado é que quando você projeta 40, 50 anos para frente, olhando mudanças de comportamento da sociedade, olhando mudanças de parâmetros legais, né? Exemplo, hoje a gente discute união do mesmo sexo. Há 30 anos era inimaginável isso. Hoje a gente tem muito mais claro o papel da mulher na sociedade e nas empresas. Era inimaginável isso, assim como a gente discute uma política nacional de resíduo sólido, com todos os prós e contras, que era inimaginável. Essas questões todas, elas configuram custos socioambientais que são imputados ao lucro, né? Então, falando por uma perspectiva financeira, a gente pode dizer que o lucro não deixa de ser uma unidade de medida de aceitação da sociedade sobre uma determinada empresa. Porque para a empresa ter chegado até aquele lucro, o consumidor tem que ter aceito pagar o que ele pagou pelo produto dela ou serviço dela. O governo cobrou imposto e aceitou cobrar aquele imposto dela e deixou ela operar por conta daquele imposto. O funcionário aceitou trabalhar por aquele valor, mesmo discutindo pontualmente a questão salarial, mas ainda continua lá. O fornecedor aceitou cobrar aquilo por matéria-prima ou serviço. E o acionista aceitou manter a empresa de pé, dado o retorno que aquilo traz. Então, a gente pode imaginar que o lucro é isso.
O que está acontecendo hoje é que a sociedade vem cobrando um pedacinho a mais desse lucro. Quando uma mineradora ela tem que criar uma área de compensação de reserva legal, coisa que no passado ela não precisava criar, isso é um custo adicional que sai do resultado da empresa, né? Então, a cultura, o que eu percebo que tem de dificuldade às vezes, é de compreender a sustentabilidade pela perspectiva financeira. E quando os executivos compreendem a sustentabilidade desta forma, aí você está falando a linguagem deles. E aí facilita o caminho. O que não quer dizer que a cultura vai mudar. Eu sou antropólogo de formação, a gente tem um respeito enorme por essa palavrinha chamada cultura, né? E a cultura ela fica impregnada nas paredes, né? Você pode trocar todas as pessoas e pôr pessoas novas, a cultura está lá, né? Continua. Entendeu? Então eu acho que mas não necessariamente você precisa ter uma mudança, uma transformação cultural para fazer com que esses processos eles aconteçam, né? Hoje as pessoas colocam o cinto de segurança, né? Sem necessariamente ter uma questão cultural de prevenção à vida no trânsito. É um hábito. E aí eu acho que a gente precisa se perguntar se o que a gente quer é que as pessoas tenham uma cultura ou se elas coloquem o cinto, né? Exatamente. Fernanda, na sua opinião, a sustentabilidade é alguma coisa só altruística ou está voltada para o lucro? Qual é a relação entre o altruísmo e o lucro numa empresa que adota esse caminho? Olha, na minha visão e pelo que eu tenho estudado, sustentabilidade às vezes assusta muito os CEOs das empresas porque eles acham que eles vão parar de lucrar porque vão ter muitos custos. E aí foi como o Ayrton estava colocando anteriormente. Tem muitos projetos ligados à sustentabilidade. Se você olhar, por exemplo, projetos de ecoeficiência, eles reduzem custos, né? Então elas aumentam o lucro porque elas estão reduzindo o custo. Então não necessariamente sustentabilidade significa você diminuir o seu lucro. Muito pelo contrário, você pode vislumbrar oportunidades de novos negócios, né? Você tem, por exemplo, base da pirâmide, né? Você olhar um pouco classe C e D, que antes não tinham um olhar das empresas voltados a ela. Fizemos um programa sobre isso também. Pois é uma baita oportunidade de negócio, né? Você começar a entregar produtos para essa classe, para essa base da pirâmide. Por outro lado, você vai ter mais gente consumindo, isso tem um impacto ambiental que pode ser, então é um pouco paradoxal, né, nesse sentido. Agora, tem ações de altruísmo, de filantropia, que são absolutamente benéficas também, né? Você tem um monte de ações muitas vezes não tão estratégicas, mas que beneficiam alguma comunidade em que a empresa está localizada, ou fazem doações para entidades. Isso tudo é muito importante e eu acho que, volto no ponto que eu falei antes, a empresa tem um novo papel na sociedade, né? Ela não tem mais só o papel de gerar lucro, ela tem um papel, uma responsabilidade perante a sociedade, né? De distribuir riqueza, de promover esse debate político sobre a sustentabilidade, de deixar o meio ambiente, enfim, de preferência melhor do que ele estava antes dela se instalar ali. Então tem essas ações que são mais pontuais de filantropia, de altruísmo, que são bacanas também. Mas a gente só pode falar em sustentabilidade empresarial se realmente os gestores olharem e repensarem os seus negócios e tentar minimizar as externalidades negativas que aquele negócio gera para a sociedade. Ayrton, você localiza assim, alguns exemplos em que o caminho da sustentabilidade aumentou também os lucros? Há vários. No setor de mineração, por exemplo, a mineração começou a descobrir que os resíduos que eles têm enterrados de 50, 60 anos atrás podem chegar a representar 2 ou 3 vezes o patrimônio líquido da empresa. Então, ao invés de se construir novas barragens, você precisa investir em processos de mineração menos agressivos, que gerem menos resíduos, que sejam mais eficientes no processo da extração do minério e, portanto, gerem uma pressão menor por expansão de área de mineração. Portanto, você tem ganhos em todos os vetores. O setor de automóveis, por exemplo, existe uma oportunidade gigantesca. O Brasil ele recicla só 3% dos veículos pós-consumo, enquanto que Europa e Estados Unidos são taxas acima de 85% ou 90%. Em termos de Brasil, isso pode representar um mercado por volta de 800 a 1 bilhão de reais ano.
né? E por aí afora, poderia ficar citando vários exemplos onde existem ganhos. Mas eu queria destacar que existem outras ações que elas vão sim significar perdas efetivas, né? Talvez o exemplo mais concreto disso é quando a gente olha, a gente pensa sempre nas externalidades ambientais, né, nos custos ambientais, mas a gente precisa olhar com bastante cuidado para os custos sociais, né? Hoje, quando você compra um aparelho importado aqui no Brasil, você não sabe quais são as condições do trabalho que aconteceu no país de origem. E nós sabemos que as condições de países... As crianças costumam fazer tênis no regime forçado. No regime forçado, né? São essas coisas todas. E não tenha dúvida, Fernando, quando você começa a olhar para isso e falar, bom, nós temos que internalizar esses custos, né, que estão externalizados, vai sim ter perda de margem, vai sim perder dinheiro. A pergunta que você como empresário tem que fazer é se você acredita realmente que um negócio construído sobre essa base foi feito para durar. Se você não tem condições hoje de competir com todos os custos internalizados que a sociedade está trazendo, eles vão ser incorporados, você tem um problema de estratégia de longo prazo no seu negócio. Portanto, mais do que uma questão de altruísmo num primeiro momento, é uma questão de realmente você pensar se o seu negócio foi feito para durar e se você quer que ele seja assim. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Na volta, vamos debater como fazer para mudar a cultura de uma empresa. Veja agora as principais manchetes do dia. Estamos de volta com o programa Capital Natural, esta semana discutindo como as empresas devem fazer para mudar a sua cultura interna e se adaptar às necessidades do desenvolvimento sustentável. Fernanda, o que se recomendaria a uma empresa para ela realmente mudar a sua cultura? Quais são as principais recomendações? Olha, quando a gente estuda gestão da mudança, né, é uma área da administração que tenta entender como uma mudança organizacional, de cultura, de processos, precisa ser conduzida para que ela seja efetiva e realmente aconteça, né? Então, quando a gente fala de mudança de cultura, um dos principais pontos é você estabelecer uma visão, né? Aonde você quer chegar, né? Você tem um estado hoje, presente, e você precisa projetar e ter essa visão de futuro. Para a sustentabilidade, a mesma coisa. Então, a alta gestão, preferencialmente, precisa estabelecer essa visão de futuro e, então, comunicá-la de forma muito ampla para todos na organização, da onde se quer chegar, né? Quando você estabelece essa visão e comunica a sua equipe, a sua empresa, você começa, então, a estabelecer alguns processos, um passo a passo, para fazer essa mudança ir pegando, né? Você pode estabelecer alguns times de promoção dessa mudança que vão estar envolvidos junto à alta gestão, então vão saber exatamente onde se quer chegar, e essas equipes vão, nas áreas das empresas, conduzindo treinamentos, produzindo materiais de comunicação. Por que tudo isso? Porque as mudanças elas geram resistência, né? Qualquer mudança que você faça dentro da sua empresa, seja ela grande, seja ela pequena, tem parte da organização que vai ficar resistente a essa mudança, porque tem medo de não se adaptar, porque tem medo de ser substituído por alguém que se adapte mais rapidamente. Então você precisa comunicar, colocar treinamentos, facilitar e criar um ambiente para que essa mudança ocorra de forma mais fluida e mais fácil. Então, estabelecer essa visão e colocar essas ferramentas à disposição das pessoas são coisas bastante importantes de serem feitas quando você quer mudar a cultura organizacional. Ayrton, você acha que o líder tem algum papel? Quer dizer, o diretor máximo da organização tem algum papel nesse processo? Ele pode ser a contradição de tudo que ele disse, né? Eu complementaria tudo que a Fernanda está colocando, que é extremamente necessário de se fazer, mas lembrando daquela máxima, diz que as suas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz, né?
O que a gente tem visto com bastante frequência acontecendo é toda uma preocupação mecânica de fazer a definição de uma visão, desdobramento de metas, etc., e criação, né, dos instrumentos de gestão da mudança, mas nos momentos da verdade, o que são momentos da verdade? Por exemplo, a crise que a gente viveu recentemente, onde a empresa tem que cortar o orçamento. Quando ela corta o orçamento, mais do que cortar o orçamento, ela está dizendo que não é importante. E os cortes na sustentabilidade são os primeiros que vêm. Então, o papel do líder, na minha opinião, ele é o bastião da coerência. Ele tem que ser o bastião da coerência. Em qualquer processo de conduzir a empresa de um ponto A para um ponto B, seja ele qual for. Né? O que a gente tem notado com muita frequência são essas incoerências, que acontecem em dois momentos bem críticos, bem importantes. Nos momentos dos apertos orçamentários e, segundo, na cobrança de resultado. Né? É muito comum você olhar, por exemplo, empresas que dizem assim: vamos reduzir o percentual de água incorporada no produto. Por quê? Porque nós temos uma preocupação com sustentabilidade. Tá? Empresas que estão no segmento de bebidas, cosméticos, têm metas assim. Né? Vamos reduzir a água incorporada. Tudo bem. Quantos por cento nós vamos reduzir? Olha, então a meta é reduzir 3% de água incorporada. Em compensação, nós temos que aumentar 50% o volume de vendas. Como se água fosse relativo. Ou seja, o volume absoluto de água que essa empresa está tirando da bacia que ela se nutre e mandando para outras bacias que não se recompõem, aumentou. Você deveria dizer o seguinte, então, você fala, tá bom, então se você quer aumentar esse volume de vendas e neutralizar o seu impacto, aumente a meta de redução de água incorporada no produto. Ah, mas tecnicamente é inviável. Então muda a planta de lugar, porque dessa bacia hídrica não dá mais para tirar, temos que ir para outra. Ah, mas tem que fazer investimento, então reduz venda, isso eu não quero. É o entendeu? Problema. Então, eu diria assim, o líder precisa tomar cuidado com estas incoerências, porque são armadilhas, que ele pode ser pego no meio do caminho. Um executivo chamado Ray Anderson criou uma missão zero, reduzir as emissões, e diz que os funcionários se comportaram de uma maneira diferente, porque eles acordavam vendo diante de si algo mais do que vender uma máquina. Esse aspecto emocional ligado ao intelectual, mas o aspecto emocional, na opinião de vocês, tem algum peso para mobilizar? Tem. Eu acho que ele não é o que decide. Definitivo. Não é o que decide o jogo. Né? Eu gosto sempre de ser bem pé no chão. Se existe uma coisa comum em todo mundo na empresa, é uma coisa que chama salário, remuneração e reconhecimento. Né? Quase sempre o que nós ouvimos das pessoas que resistem a qualquer tipo de mudança é algo como: olha, eu até acho bacana isso que a empresa quer fazer e eu até gostaria, só que isso não muda em absolutamente nada o que eu vou ganhar. E pior, se eu gastar tempo fazendo isso que você está dizendo, eu não vou ganhar o que eu devo ganhar fazendo o que a empresa pede para que eu faça. Então, eu entendo que não existe uma regra só, não existe um caminho só, existem várias ações combinadas, que quando elas são combinadas, ou seja, tudo que nós falamos aqui, uma visão clara, metas desdobradas, comitês trabalhando intersetorialmente, um líder que não cria uma incoerência no próprio discurso com as atitudes que ele tem, né? Metas que, mais do que desafiadoras, sejam apaixonantes, né? Ou seja, metas que as pessoas, quando acordem de manhã, não tenham só aquela impressão de que eu estou indo para uma empresa trabalhar para ganhar meu salário para voltar para casa. Ou seja, mais do que razão de trabalhar, o sentido do trabalho, né? E o outro ponto, obviamente, uma correlação entre isso e o reconhecimento material que a empresa tem da participação dela naquilo que se denomina salário, reconhecimento das várias formas monetárias diferentes. No fundo, o que a gente nota é que a combinação bem orquestrada de todas essas questões é infalível. É infalível. Você consegue mudar uma organização em muito pouco tempo, Fernando, em muito pouco tempo. Vamos para mais um intervalo. No terceiro bloco, vamos continuar nossa investigação sobre como mudar a cultura de uma empresa. Fique com as notícias do dia na Band News. Estamos de volta com o nosso debate dessa semana sobre a cultura das empresas, que alguns dizem que pode ser considerada o caráter de uma organização, ou seja, o que a leva aos seus valores na prática. Fernanda, na sua opinião, qual o papel da inovação?
A inovação ela não é só a inovação tecnológica, quando a gente fala em mudança para a sustentabilidade. Você tem também a inovação ligada a novos modelos de negócio, né? É o que o Ayrton colocou de uma forma bem clara. Você vai ter que pensar em novos produtos, em novas formas de conduzir o seu negócio, porque o planeta tem um limite, né? Então, é muito importante as empresas abrirem os seus canais, porque o processo de inovação não acontece se a empresa está fechada em si mesma e não dialoga para fora, né? Com a sua cadeia, com a sociedade. Então, ela precisa criar mecanismos e canais de comunicação com o exterior para deixar a inovação também acontecer no seu modelo de negócio. A sustentabilidade, ela pressupõe um olhar para o futuro, né? Ela não é uma reforma do passado, né? Então, você vai ter que criar um pouco novas formas de se fazer negócios, olhando para o futuro e não reformando o passado. Você manter o diálogo entre diversas áreas é uma forma de se promover inovação dentro da organização, né? Você não ter só as áreas fim, que são as áreas produtivas da organização, focadas em inovar, mas muitas vezes envolver os outros departamentos, isso pode criar um processo criativo, inovador e às vezes gerando novas soluções para o seu negócio bastante interessantes, né? Então a inovação tem um papel primordial e importantíssimo quando a gente fala em sustentabilidade, porque a gente tem que realmente repensar as nossas formas de fazer negócio, os nossos produtos, os nossos processos. Ayrton, e a responsabilidade social? Qual o papel que ela pode ter nesse processo todo? Até que ponto a tomada de consciência, a presença das empresas nesse campo social pode trazer alguma ajuda a todo o processo de mudança? Eu acho que sempre ajuda, né? Me lembro de algumas ocasiões que eu levei executivos que eu tinha muita dificuldade de fazê-los entender a importância de tudo isso para o interior do Vale do Jequitinhonha, para eles conhecerem famílias, grupos familiares inteiros de só mulheres e crianças, porque os maridos estavam no corte da cana. E fazendo eles conversar com as crianças para entender a distância do pai, o que significa um trabalhador rural ter que cortar 12 toneladas de cana por dia para mandar cumprir a meta diária dele, o papel da mãe no processo, etc. Realmente para entenderem, porque o que eu noto, na verdade, é que os executivos hoje eles são muito bem formados, mas eles são insensíveis. Há que se ter um pouco de sensibilidade nesse processo todo, né? Há que se entender que para tudo há um limite, há que se entender que há o conceito de certo e errado, bem e mal, sim. As coisas não podem ser simplesmente tornadas em absoluto em função de um resultado econômico, né? E eu acho que esse, na minha opinião, é o papel da responsabilidade social no mundo corporativo. A gente precisa entender que a empresa ela tem que ir para além do lucro, não parar no lucro, né? O lucro é uma estação desse trem, né? Então, nesse sentido, eu vejo sim que há um papel importante. O risco que eu vejo e o cuidado que precisa se tomar é que essas funções internamente elas acabam muitas vezes sendo delegadas aos institutos e fundações da organização. É a terceirização da benfeitoria interna, né? E quando, na minha opinião, uma empresa não deveria dizer, ok, eu dou um dia de trabalho, de day off para os nossos funcionários ir até a escola, ajudar a pintar o muro da escola. É ruim? Não é ruim. Mas isso transforma? Não transforma. Não é suficiente. Eu acho que deveria ir além disso. E esse, para mim, é o papel. Que no passado, foi assim que boa parte desse assunto começou, né? Principalmente no Brasil, com toda a questão das Santas Casas de Misericórdia, né? Que evoluiu posteriormente para os indicadores do IBASE, que evoluiu para os indicadores etos e que agora vem essa coisa de falar sustentabilidade é um negócio ligado tal. No fundo, tudo isso começou por uma simples razão, porque não é possível conceber o desenvolvimento com desigualdade. Ponto. Então, a pessoa que trabalha numa empresa, não importa o cargo que ele está na empresa, se é o presidente ou se é a pessoa do nível operacional menor que a empresa tem, qual é a visão de mundo que essa pessoa tem
e que tipo de oportunidade essa empresa está dando para essa pessoa desenvolver uma visão altruísta, uma visão do outro, sobre o outro, né? O outro, a impressão que dá é que ele hoje em dia, na mídia massificada, ele está no noticiário, ele está na novela, ele nunca está do meu lado, né? E esse outro, a impressão que dá é que ele não é alguém que existe na prática, né? A gente vive um mundo de eus, né? Eu acho que esse é o papel da responsabilidade social, quando tratado adequadamente num processo de gestão de mudança. E ela é poderosíssima para isso. Fernanda, a sustentabilidade não é idêntica à responsabilidade social. Há uma pequena diferença entre as duas. Mas elas podem se complementar e se ajudar muito, não? Na sua opinião? Com certeza. Quando você estuda textos acadêmicos, né, fora, na Europa, responsabilidade social ela é mais ampla do que sustentabilidade, porque os europeus têm uma visão de que sustentabilidade está num viés mais ambiental, enquanto a responsabilidade social é o papel social da empresa, né? É a responsabilidade que a empresa tem perante a sociedade. Então, na perspectiva europeia, a responsabilidade social é um pouco mais amplificada do que sustentabilidade. Aqui no Brasil, a gente trabalha isso da forma um pouco oposta, né? Sustentabilidade como um grande guarda-chuva. E a responsabilidade social como um derivativo ali. Mas eu concordo com o que o Ayrton colocou. É muito importante trabalhar esse sensível do gestor e muitas vezes isso é feito pela responsabilidade social. Lá na GV, a gente tem uma disciplina com os alunos da graduação que chama Formação Integrada para a Sustentabilidade, que a gente tenta justamente trabalhar o sensível dos alunos. A gente está formando novos gestores, né? Muito possivelmente os alunos que saem ali da GV vão ocupar altos cargos de gestão nas empresas e a gente trabalha com eles uma disciplina de uma forma absolutamente diferente, né? A aula em roda, não é o professor ensinando o aluno, a gente cruza um pouco os temas de gestão com temas mais humanos, né? Então a gente muitas vezes traz para a aula um antropólogo, um físico, enfim, traz pessoas, faz atividades com os alunos ligadas à arte, a mexer o corpo, a trabalhar um pouco o sensível para formar gestores diferentes. Isso tem a ver com inovação, porque você trabalha um gestor que tem a mente mais aberta, né? E a gente acaba também levando esses alunos para um trabalho em campo, como o Ayrton colocou que ele faz com a alta gestão, a gente faz isso com os alunos. A gente leva eles para vivenciar uma experiência de uma empresa em campo. Então leva para uma mineradora, leva na mina, mostra como coloca os alunos para conversar com as comunidades locais, com os fornecedores, lá em campo trabalha esse lado sensível, de arte, de corpo. Isso forma um gestor diferente, né? É uma coisa bastante inovadora. Possivelmente formará também uma empresa diferente dentro dos limites, né? O programa Capital Natural desta semana fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos convidados, Ayrton Paiva, da consultoria Gestão Origami, e Fernanda Carreira, coordenadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Eu sou Fernando Gabeira, fique com a gente.